Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Estação IFB, um podcast sobre cultura, atualidades e educação. Eu sou Bianca Oliveira, faço parte da equipe de comunicação do Instituto Federal de Brasília. Sou uma mulher alta, parda, tenho cabelo preto, um pouco abaixo da altura dos ombros. Estou usando uma camiseta preta polo com a logo do IFB no meu peito esquerdo. Hoje nós vamos falar de um tema bem bacana. Vamos falar sobre cinema em Brasília. Você provavelmente já deve ter escutado alguma música do Legião Urbana. E se eu te falar que 2 dessas músicas se transformaram em filmes? E hoje a gente vai conversar com o responsável por essas produções, René Sampaio. Ele que é cineasta, produtor, tem uma grande carreira aí. Seja muito bem-vindo, René. É um prazer ter você aqui conosco. Você poderia fazer a sua audiodescrição e também se apresentar para a gente, te conhecer um pouco? Olá, um prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes desse podcast. Eu sou René Sampaio, diretor de cinema. Eu tenho cabelo liso, meio para o lado, tenho barba, bigode, um pouquinho grisalho no queixo já. Tenho 52 anos, pareço ter mais ou menos essa idade. Sou entre o branco e o pardo, meio indígena talvez, o olho bem amendoado. Estou vestido uma camiseta preta e o meu fundo é um quarto com uma janela totalmente aberta num dos lados, e do outro lado não dá para ir direito o que tem, que está fora de quadro, mas seria o armário do quarto onde eu estou. René é brasiliense, nascido, imagino, criado também em Brasília. Estudou jornalismo e publicidade na Universidade de Brasília. Começou sua carreira no audiovisual ali ainda na universidade, né? E ganhou vários prêmios, entre eles o Leão de Prata do Festival de Cannes em 2005. Produziu o curta-metragem Sinistro, de 2000, Faroeste Caboclo, inspirado na música do Legião Urbana, e também Eduardo e Mônica. René, primeiramente, você nasceu em Brasília, e eu queria que você falasse um pouco qual é a primeira coisa que aparece na sua mente quando falamos Brasília, seja pensando nessa visão mais de cineasta ou até mesmo como pessoa, mesmo cidadão. Sem essa questão da profissão, sabe? Brasília. Eu me lembro de família. Para mim, Brasília é o lugar da minha família. Então, quando eu tenho que falar de Brasília, eu estou me sentindo num lugar familiar, me lembro da minha família, me lembro dos meus amigos, do lugar que eu cresci, é um lugar com raízes mais profundas. Então, eu acho que falar de Brasília, para mim, vem a sensação boa de família, de infância, de juventude, dos anos incríveis que eu cresci na nossa cidade. Perfeito. A gente, não sei se agora você morando no Rio de Janeiro já escutou alguém falando sobre Brasília, mas eu tenho essa percepção que as pessoas que não moram aqui acham que Brasília é uma cidade muito concreta, fria, talvez. Você tem essa percepção? Você sente que existe um lado de Brasília aconchegante? Ou então existe um lado que o cinema ainda não explorou de Brasília? Eu nem posso dizer que eu moro no Rio de Janeiro, porque só no Rio de Janeiro, porque a minha empresa, a Volkswagen Filmes, que é a produtora dos meus filmes, ela é em Brasília. E grande parte, e todos os meus principais trabalhos de cinema, em Eduardo e Mônica, Floresta Caboclo, e até coisas como Amor da Minha Vida, que é uma série que eu fiz recentemente para Disney Plus, eu dei um jeito de filmar em Brasília. Nem para a série ter umas cenas em Brasília, eu falei, cara, vamos para Brasília filmar. Então, cinematograficamente, eu sou muito ligado à cidade ainda, como tema, como cenário, como emoção. E como um contador de histórias, eu me considero um brasiliense que filma no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, eu não tenho muito essa sensação do lado de fora.
Eu ainda tenho um olhar ali dentro de uma pessoa que viaja muito para trabalhar e que viaja muito pelo Brasil. Mas eu entendo quando você me pergunta sobre as pessoas terem uma visão de que o Brasil é uma cidade concreta, cidade fria, e elas têm em algum lugar elas têm alguma razão, porque elas não se sentem acolhidas pela cidade. Eu não concordo que Brasília seja um lugar frio, mas eu entendo quem vindo de fora não se sente acolhido pela cidade pelo estranhamento que ela pode causar. Eu acho que Brasília é extremamente calorosa, tem pessoas muito calorosas, tem um universo diferente, que é diferente você se relacionar com a cidade, sendo um local, sendo alguém que vem de fora. Eu, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, sempre ouvi falar do mito de que, nossa, chega no Rio de Janeiro, as pessoas são muito acolhedoras, são muito calorosas. E eu me senti, quando cheguei há anos atrás, para trabalhar aqui das primeiras vezes, sendo muito deslocado também, com poucos amigos, e eu não podia botar a culpa na arquitetura da cidade. Então, eu acho que talvez essa sensação que muitas pessoas tenham em Brasília é a sensação do estrangeiro. E aí chega numa cidade que eles não conhecem e se sentem pouco acolhidos pelas pessoas, pela cidade, pela solidão normal do ser humano. E talvez seja fácil botar a culpa na nossa arquitetura, no jeito que a cidade é estruturada. Suposto, eu também acho que tem desafios da cidade de concreto, da cidade de vias largas, da cidade que anda-se muito de carro e muito menos a pé, né? E isso cria realmente uma cidade diferente. Mas não acho que ela seja menos acolhedora, só que ela é diferente e que aí se souber se encontrar nesse espaço, você vai se sentir muito feliz no Brasil. Verdade, eu concordo. Vamos falar um pouquinho, então, das suas produções. Primeiro, Faroeste Caboclo. Como foi? Quais desafios você teve? Faz bastante tempo, mas um pouco assim, razoavelmente. Mas como foi produzir? Eu queria muito fazer esse filme desde que eu tinha uns 14, 15 anos, morava em Brasília, eu via o disco, acho que foi em 1986 que foi lançado primeiro, esse foi o disco de 87, 88, eu tinha uns 14 anos de idade, mais ou menos, quando eu vi da primeira vez, 13, 14. E eu falei, cara, eu quero fazer esse filme. E não parecia muito razoável naquela época que isso fosse de fato acontecer, mas anos depois eu consegui realizar esse desejo, esse sonho, que acho que muitas pessoas também tiveram, também imaginaram ao pensar que, puxa, essa música dá um filme, né? E eu me juntei com a Bianca de Philips, que também é muito fã, que é muito amiga minha, que eu já morava em Brasília, mas vivia trabalhando para fora, encontrei com ela no Rio de Janeiro, encontrei com ela em Paraty, eu estava com o Curta Sinistro, que eu rodei em Brasília também, ela tinha sido jurada no festival, ela falou, cara, você tem que fazer um filme, um longa agora, e eu falei, eu só quero fazer um longa, quero fazer Faroeste Caboclo. Ela falou, então vamos comprar os direitos. E era um direito que já tinha sido vendido para o Grupo Abril, e a gente juntou tudo, juntou a vontade da Bianca de fazer esse filme, com a minha vontade de fazer esse filme com o momento certo. A gente chegou na família e, por um acaso, os direitos tinham acabado de vencer. A Abril não tinha pagado a última parcela, eu não lembro direito como é que era, mas por algum motivo a família tinha acabado de pegar os direitos de volta. E conversando com a família, apresentei o projeto, disse o que era, que eu queria fazer com o filme, e fez muito sentido, acho que para eles também, que fosse um diretor brasileiro tão fã de Legião Urbana, que fizesse esse longa. E eu sou muito agradecido a eles por terem confiado em mim e a toda a legião de fãs que abraçou o filme assim que ele foi lançado. Tanto os que amaram, que foram muitos, como também os haters que foram na imensa igual quantidade. E você percebe que o negócio deu muito certo quando você tem muito fã e muito hater. É verdade. E você é tão fã que transformou outra música também, né? Eduardo e Mônica, conta um pouco pra gente também como foi essa produção. Essa é outra música que eu lembro o dia que eu ouvi a primeira vez. Eu estava na festinha, eu era muito criança, devia ter uns 12 anos nessa época, não era nem adolescente ainda. Eu fiquei impressionado com aquela história daquele menino, daquela menina, aquela história de amor que também ficou dentro do meu coração. E essa e mais umas... Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, com mais 3 músicas, eu acho que eu sempre vi um filme quando eu escutei. Todas de Legião Urbana, né, nesse caso. E eu fiquei muito feliz quando a gente, de fato, conseguiu levar esse sonho, que é fazer essa história de amor, a história mais solar do Renato Russo e de Legião Urbana para as telas do cinema. E foi um projeto feito anos depois, uns 4 ou 5 anos depois, e que, graças a Deus, também deu muito certo. Foi um sucessaço de público, no streaming, né? Enfim, no cinema também foi bem.
Teve um desafio, né? Porque ele foi lançado em época de pandemia, né? Você imaginava que ia ter esse grande número, mesmo nesse cenário? Na verdade, eu acho que a gente não teve um número maior ainda porque a gente foi lançado durante a pandemia. Acho que a gente teria tido um filme. Todos os filmes que lançaram durante a pandemia tiveram um terço do número que eles teriam obtido no cinema, caso tivesse sido lançado direto no cinema, um terço, um quinto. E eu acho que é o caso de Eduardo e Mônica. Mas mesmo assim foi um número bastante representativo e quando chegou no streaming foi um avalanche. E eu acho que hoje em dia a gente tem que entender como casar as diferentes janelas, tanto a do cinema como a do streaming, para alcançar o maior público possível. E a gente teve a opção, a gente recebeu uma enorme oferta de um player que era exclusivamente para lançar no streaming, e a gente fez questão de não lançar direto no streaming e guardar o filme e ser lançado depois da pandemia para passar pelo cinema. Porque eu acho que o filme foi pensado para o cinema e o verdadeiro fã de Legião Urbana devia ter a possibilidade, ou da música, ou do Eduardo e da Mônica, ou o apreciador amante do cinema, devia ter a possibilidade de poder ver no cinema. E muita gente foi, mesmo durante a pandemia, com máscara e tudo, assistiu o nosso filme no cinema. Para mim foi uma felicidade imensa. Também correu o mundo de festivais, né? A gente passou vários festivais, então foi muito bacana a experiência. Ai, imagino. É um filme tão bom. Eu tenho uma dúvida que não está no roteiro. Você sabe cantar a música inteira de Faroeste Caboclo? Olha, eu vou dizer que eu sei cantar porque eu de fato sei. Mas se eu começar a cantar aqui, eu vou acabar me perdendo em algum lugar só porque eu sei cantar. Mas eu sei cantar e tocar no violão a música, mas eu canto mal e toco mal. Então também é melhor ver o filme do que me ver cantar e tocar no violão. Música bem longa, né? 9 minutos, decorar não é fácil. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, continuar falando, né? Você fez jornalismo e publicidade. É uma área da comunicação, mas eu não sei se ao mesmo tempo que esteja na comunicação está tão ligado ao cinema. Eu queria te perguntar como é que você vê esses dois mundos. Eu sou estudante de jornalismo também, tenho um pezinho também no audiovisual, mas ainda enxergo essas diferenças. Como você vê cada um desses mundos? Eu vou falar umas coisas aqui que talvez não sejam muito dentro do script do que a gente deve falar nesses momentos, mas é o seguinte. Eu entrei na UNB para fazer cinema, não entrei para fazer jornalismo e publicidade, mas estava fechado o curso. E então entrei e fiz jornalismo, que é um curso que eu acho muito bacana, no qual eu fui muito feliz. E eu estava no UNB e também eu sempre gostei de publicidade, eu fiz a dupla habilitação, então fiz também publicidade. Mas a minha vida inteira foi voltada para o cinema. Então eu estava dentro da universidade fazendo jornalismo, pegando matéria de cinema, pegando estágio em produtora de cinema, pegando equipamento emprestado na faculdade para produzir meus próprios curtas, meus projetos, trabalhando no CPCE, que é o Centro de Produção Cultural Educativa, que era muito importante em Brasília naquela época, também voltado para o cinema. Então, apesar de ter feito o curso de jornalismo e o curso de publicidade, eu sempre fui voltado para ser diretor, que era o que eu queria desde o princípio quando eu entrei na faculdade. E encontrei um caminho para começar a trabalhar sendo diretor de propaganda. Eu já tinha uns amigos da publicidade, fui chamado para trabalhar como redator numa agência, tive uma excelente experiência de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos como redator, ganhei vários prêmios como redator nessa época, mas meu negócio sempre foi dirigir. Eu já tinha feito curta, etc. Então, eu consegui dirigir alguns comerciais dentro dessa agência. E logo esses comerciais ganharam destaque em Brasília naquela época, no cenário local, e eu comecei a ser chamado para dirigir outros, e eu consegui assim sair da agência e me dedicar apenas a ser diretor de propaganda. Então, essa caminhada toda vem andando junto. O que eu tinha para dizer que eu acho que não é muito dito é que talvez ter feito o curso de jornalismo, para mim, tenha sido mais formador enquanto pensador e cineasta do que se eu tivesse feito um curso voltado apenas para o cinema. Eu acho que o cinema ele é muito importante ser estudado, ser aprofundado, etc. Mas a substância que você coloca para dentro dos filmes, eu não sei se ela está presente nos cursos de cinema na mesma intensidade que em outros cursos, em outras formações. Então, eu acho que se você está na formação do cinema, vale a pena você pensar além do que é enquadrado, do que é contar uma boa história, se aprofundar
em literatura, filosofia, realidades no Brasil, para você ter sobre o que falar. Hoje em dia é mais importante você ter sobre o que falar do que saber a gramática do cinema, ainda que ela seja muito importante. Então, a gramática eu peguei fora do curso, e o curso de comunicação me deu outras ferramentas que vão além apenas de saber fazer, de como se faz um filme ou como se faz um audiovisual. De toda forma, eu também estou falando de uma coisa que eu não estudei, eu não tive a possibilidade de fazer um curso de cinema integralmente, então isso é uma impressão de quem não se formou em cinema. Talvez quem estude cinema possa me corrigir e até falar, mas veja bem, hoje em dia o curso é assim, ou o curso era assim, você que não fez, não sabe, mas eu vejo com muita simpatia quem vem de alguma outra área e se joga para dentro de ser um contador de história de cinema, para além de apenas estudar a técnica do cinema. Perfeito. A gente pode falar um pouco também sobre o seu curta-metragem, que foi produzido enquanto você ainda era estudante, né? Como foi? E foi sucesso também, né? Fale um pouco sobre a produção dele, a ideia do roteiro, porque é muito genial. Tem um final ali que te pega, que você não imagina, né? Fale um pouco sobre ele, por favor. Com tantos elogios assim, fica difícil até falar. Muito obrigado. Muito feliz de ter gostado do filme. O Sinistro foi um filme que eu fiz no final já do meu curso de comunicação na Universidade de Brasília. Eu acho que, para além do curso que você faz, a Universidade de Brasília tem, ou pelo menos tinha, não sei como é hoje em dia, essa coisa da intercomunicação entre os departamentos, a grade meio aberta, então você pode escolher suas matérias e a ordem que você quer cursar. E isso possibilitou que eu tivesse amigos e pessoas e apoiadores e gente de todas as áreas da comunicação envolvidas nesse e em outros projetos. Eu era assistente de câmera e eu juntava o dinheiro e pegava o dinheiro e comprava negativo, e o cara que tinha sido aluno do último semestre já era profissional, era o André Luiz da Cunha, já virou o diretor de fotografia do meu filme. E então existia uma trupe, uma galera na UNB nessa época, dos quais eu posso citar o Zé Eduardo Belmonte, que virou um grande cineasta, André Benigno, André da Cunha, Mauro Giuntini, Iberê, que não era da UNB, mas que a UNB abraçava também naquele momento. Então, enfim, tem a Darcy Biapina, professores, né? A Érica Bauer, Murilo Ramos, que era do jornalismo, muita gente envolvida em fazer dar certo o cinema. Me lembro que quando eu fui, por exemplo, fazer o meu projeto de direção de arte no curso de propaganda, o Wagner Rizzo me apoiou, que era um grande professor da universidade, a fazer 150 planos diferentes sobre um carro. Então, assim, era uma massa de gente querendo fazer o conhecimento, a criatividade dar certo. Então, foi nesse clima que eu me encontrei com o Denilson Félix, que é do curso de antropologia, que também é um cineasta, que não fez cinema, e ele tinha uma história embrionária sobre 2 bombeiros que tentavam, e ele tinha sido bombeiro, que tentavam salvar uma pessoa e que essa pessoa morria no meio do transporte, entre o acidente que ele tinha, e eles eram acusados de uma negligência. Eu comecei a escrever aquele roteiro a partir das ideias dele, também a partir de um roteiro original dele, mas faltava alguma coisa, e eu era muito leitor de Fernando Sabino. E eu falei, cara, vou cruzar a história do Denilson com a do Fernando Sabino. Eu encontrei 2 histórias que se amarraram perfeitamente, e aí eu tive a ideia de fazer um filme que não é linear, exatamente, né? Um filme que o final revela tudo o que se passou no começo, que você está meio interessado, mas onde que essas pontas se amarram? E o Fernando Sabino autorizou. Eu sou muito fã dele também, fazer essa adaptação do texto dele, e deu no Sinistro, que foi realmente um enorme sucesso no Festival de Brasília. Acho que até hoje, se não é o maior, é um dos maiores vencedores de candangos numa mesma edição do Festival de Brasília. Também viajou o Brasil inteiro e me abriu muitas portas para depois fazer Fora de Caboclo e outras coisas. Verdade. É um filme genial. Vamos falar um pouquinho também sobre a sua técnica. Você se inspira, tem alguém que te inspira nas suas gravações, nas suas produções? Digo, mas nessa questão técnica mesmo. Das referências. Isso, de enquadramentos, essas questões. Você sabe que estima quando a gente não sabe fazer de outro jeito, né? Então, eu não sei muito fazer de outro jeito. Eu aprendi vendo tudo. Eu sou dos anos 80, então a televisão e o cinema eram a nossa educação cinematográfica. Eu ia muito ao cinema, desde ver filmes de cinema novo até filmes muito comerciais. Vi muita televisão quando era moleque.
E eu acho que vi muitos filmes à noite, na televisão também. Meu pai era cinéfilo, e meu pai, à noite, às vezes passava, tinha um programa no Corujão, que eu acho que era, não lembro qual era o programa que passava na Rede Globo, que passava filmes clássicos, e ele falava assim para mim: filho, hoje vai passar um filme tal, quero que você grave para mim. E ele me fazia gravar, e me fazendo gravar o filme, eu para ter certeza que gravava, acabava vendo todos os filmes. Então vi A Balada do Soldado, Um Dia um Gato, vários filmes clássicos dos anos 60. E depois de velho, eu entendi que meu pai não fez aquilo, ele nunca pegou as fitas. Ele pedia para eu gravar e nunca pegou as fitas. No fundo, ele queria que eu assistisse aqueles filmes. Então, os que eu não vi no cinema, eu vi na televisão de madrugada, e isso me formou como cineasta. E eu tenho muita dificuldade de assistir ou usar referência única. Falar, pô, vou fazer isso aqui que nem fulano fazia. Porque eu acho que eu aprendi e criei um jeito próprio de fazer que muitas vezes não é nem melhor nem pior, mas é o jeito que eu lido com a contação das histórias. Então, eu não sou uma pessoa de muitas referências objetivas, ainda que várias vezes eu me lembre como é que fulano resolve tal problema, como é que o cineasta tal enquadra, as soluções todas já foram feitas aí, né? Quer dizer, 100 anos depois que o cinema foi inventado, sobrou muito pouco para você inventar da gramática, mas você ainda tem muito assunto a dizer, a ser dito, né? Muita coisa para você falar. Dito da forma do Faroeste Caboclo, eu fiz aí uma homenagem ao Sérgio Leone na hora do duelo final. Então, se você pegar a decupagem do duelo final do Faroeste Caboclo, tem a ver com Um Bom, um Mau e Feio, com Por um Punhado de Dólares, com Era uma Vez no Oeste, como ele enquadrava e como eu tentei não reproduzir, mas fazer do western clássico, spaghetti western, como revisitá-lo para fazer uma homenagem que eu acho que cabia bem dentro da contação daquela história. Eu acho muito importante que quem quer que você escolha para copiar, imitar ou se inspirar, esteja muito ligado à história. E aí você vai fazer uma coisa diferente, que não é uma cópia, é uma releitura através de uma história que você está contando. Perfeito. A gente tem aqui no IFB um curso de audiovisual, né? Tecnólogo e técnico também. Para esses estudantes que provavelmente devem acompanhar o seu trabalho, quais dicas você daria para quem está começando? Como você uma vez foi estudante, começou a produzir ainda ali na universidade, para eles que estão também nessa fase, o que você diria para eles? Eu acho que, sem puxar pelo lado, tipo, nossa, na minha época era muito mais difícil, porque era mesmo, porque era feito em negativo, era muito caro, os equipamentos que tinham qualidade visual para gerar uma boa imagem e um bom som, eles eram inacessíveis para a maior parte das pessoas, inclusive para os estudantes e para pessoas como eu da classe média, que não eram ricos para poderem fazer um filme da sua cabeça, etc. Eu diria que hoje se tem uma facilidade muito grande de você conseguir, com equipamentos muito simples, às vezes até com um telefone, você conseguir rodar alguma coisa. E eu diria para eles rodarem, fazerem muita coisa. Eu fiz muita coisa que não chegou a ter uma qualidade técnica interessante naquele momento, mas serviu para eu aprender. E as pessoas, algumas coisas que eu fiz deram muito certo, outras coisas as pessoas não gostaram, mas eu acho que você tem que fazer, e vai encontrando a sua própria linguagem. Tão importante quanto aprender tecnicamente é você descobrir o que você tem a dizer. E se você é um técnico, então mais importante ainda é você fazer muito, porque é muito importante que uma pessoa que não é um técnico tenha certeza que uma pessoa da sua equipe domina alguma coisa para que ela possa simplesmente se preocupar em contar a história. Então, no cinema tem o grupo que está contando a história e o grupo que está contando a história ajudando a contar a história, tecnicamente. Então, todo mundo está contando a história de uma certa maneira, mas tem um grupo que é técnico, que é muito importante, que está ajudando, que tem que também pensar a história, pensar o que na sua técnica você pode fazer para aquela história ter mais energia, ter mais potência, ajudar aquela pessoa que está só contando a história, realizar bem aquele desejo. E eu diria para os alunos que estão aí, trabalharem muito e se jogarem, fazerem suas próprias coisas, trabalharem no projeto dos colegas, porque isso vai dar casca para você poder usar esse tempo a seu favor para a sua própria formação. E quanto mais você fizer isso, mais você vai ser autônomo, ter mais energia, ter mais conhecimento sobre o que você faz.
Perfeito, fica a dica, pessoal. E para fechar, você resumiu Brasília em uma palavra, família, né? E você consegue resumir o cinema em Brasília em uma palavra? Cara, a palavra que não, a palavra é beleza. Eu acho que filmar em Brasília é muito bonito. E o bonito até no feio. Assim, a beleza nem sempre está em fazer apenas a coisa bela, mas eu acho que Brasília é encantadora, é muito bela nesse sentido, não só dos espaços, da luz, mas também das pessoas, das histórias, da riqueza. Talvez riqueza visual, talvez seja isso. Então Brasília é visualmente muito rica. O horizonte que não termina, o Planalto Central, a luz, o céu azul, o céu também muito cinza quando está chovendo, e 3 meses que você só chove também. Todo mundo fala da seca em Brasília, as pessoas esquecem que de novembro a janeiro praticamente só chove na cidade e fica tudo cinza. Por outro lado, também em fevereiro, março, começa a ficar tudo verde. Então eu acho que Brasília tem uma beleza, um mistério aí. Então, riqueza visual, acho que é o que. Visual e riqueza. Pronto, um mês de beleza, riqueza. Acho que Brasília é muito rica em muitos aspectos e vale a pena explorar cada centímetro da cidade, das pessoas que moram nela, para contar novas histórias. Perfeito. Muito obrigada, Renê, mais uma vez pela sua... Sim. Eu tenho mais uma pergunta. Algum lugar de Brasília que você tem uma memória afetiva? Asa Norte. Asa a Norte. minha memória afetiva inteira da Asa Norte. Para ser mais exato, na 704 Norte, onde eu cresci. A inspiração para muita coisa na vida, aquele grupo de pessoas, meus amigos de infância, e Asa Norte, que engloba também a UNB. Então eu sou um cara da Asa Norte, conheço muito esse pedaço da cidade, e para mim todo o meu universo audiovisual veio das experiências que eu tive na Asa Norte. Então a Asa Norte para mim é um lugar que eu chego e falo, estou em casa. Perfeito, é lindo mesmo, Planalto Central inteiro. Mas é isso, Renê, foi breve o nosso papo, mas foi bastante enriquecedor. Queria te agradecer pela disponibilidade. Não, eu que agradeço, fico muito feliz, foi uma conversa excelente, espero que seja útil, bacana para alguém da nossa cidade, e vou deixar um recado para a galera que é o seguinte: acreditem, não duvidem, vale a pena trabalhar em Brasília, lutar por Brasília e fazer seus filmes. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, nos acompanhe em nossas redes sociais ou no nosso site www.ifb.edu.br. É isso. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. É isso? Isso, um tchauzinho. Foi? E espero que você em casa também tenha aproveitado o nosso papo.
Para mais informações, nos siga em nossas redes sociais e nos acompanhe no nosso site www.ifb.edu.br.